Bem, vamos abrir segundo livro das Crônicas, capítulo 11. Segundo livro das Crônicas, capítulo 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles à palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Roboão habitou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou cidades em Judá. Fortificou, pois, a Belém, a Etã, Tecoa, Bet-Zur, Sucó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e a Hebron, todas em Judá e Benjamim, cidades fortificadas. Assim as tornou em fortalezas e pôs nelas comandantes e depósito de víveres de azeite e de vinho, pôs em cada cidade arsenal de pavês e lanças, fortificou-as sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitas. Também os sacerdotes dos levitas, que haviam em todo Israel, recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Roboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes, para os altos, para os satírios e para os bezerros que fizera. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceu o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, filha de Abigail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Semarias e Zaã. Depois dela tomou Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Zelomite. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas. Gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre os seus irmãos, porque eu queria fazer rei. Procedeu prudentemente e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes víveres em abundância e lhes procurou muitas mulheres. Oremos. Nosso Deus, abençoa a exposição da sua palavra em todo o canto da terra.
Dá graça, ó Deus, aos que ouvem para conhecer Jesus, para crescer no conhecimento do Senhor, ou para obter a salvação, ó Pai. Fala com a tua igreja através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos dando aqui prosseguimento a esse Roboão, o rei que substituiu Salomão. E nós vemos, então, quando o povo não aceitou a proposta dele, porque ele quis aumentar os impostos, ele quis dobrar a mão de obra, e o povo disse assim: nós não concordamos, não queremos que você reine sobre nós. Então 10 tribos se retirou, ficando só a tribo de Judá e Benjamim. Então diz que quando ele voltou para Jerusalém, porque foi em outro lugar, né, que teve o encontro, ele reuniu 180 mil homens, destros para a guerra. Ele então, já que não pôde governar pelo diálogo, ele então quis governar pela força bélica. Ele preparou um exército para debelar a rebelião, certamente matar muitos, e em especial a liderança, como Jeroboão e outros, né? Então ele preparou o exército para restituir pela força o governo de Israel. Mas diz a palavra de Deus que, 2, que veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir. Então ele ia fazer esse empreendimento. Deus disse: não, eu não quero que você faça essa guerra, porque essa divisão, quem proporcionou fui eu. Lembrando que foi Salomão que pecou, e Deus disse então que ia dividir o reino, né? Muito bem. Esse Roboão, ele quer ser um governante pela força, como tem muitos pelo mundo inteiro. E ele governava o povo do Senhor. E o povo do Senhor precisa ser governado conforme a vontade do Senhor e não a vontade dele, apesar de ser ele seu rei. Aqui nele nós aprendemos que as autoridades que estão governando o povo do Senhor, os presbíteros, os diáconos e outras, as sociedades internas, por exemplo, as pessoas que lideram as sociedades internas, essas autoridades na igreja não podem governar pela força, como Roboão. Ah, não quer me obedecer não? E aí pega o cacete, né? Engrossa a voz às vezes, aumenta a voz, faz cara feia, para a maneira de dirigir o povo do Senhor. Não, não é assim. A gente não pode governar o povo do Senhor pela força, mas pelo exemplo, sendo o exemplo para eles. Pedro, escrevendo aos irmãos, diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, presbítero com eles, eu presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então a gente está encabeçando uma sociedade interna, né? Ou a igreja do Senhor, e o nosso governo não pode ser como um Roboão, pela força, mas pelo exemplo. Essas autoridades na igreja não devem governar para ser servido, mas para servir. Roboão, na verdade, queria ser servido, queria manter a glória que o pai dele tinha, com todo o resplendor, né? E não é isso. Jesus nos adverte, a nós que estamos à testa do povo de Deus, ele diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho
haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então, quem está à testa do povo de Deus não é para ser servido, é para servir e dar a vida em resgate, né? Como Jesus deu a vida em resgate de muitos. Toda a autoridade da igreja, sociedades internas, presbíteros e diáconos, não deve governar conforme sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Ele já estava escrito no Velho Testamento que ele não devia aumentar impostos, né? Mas ele quis: não, eu vou dobrar os impostos, eu vou colocar uma carga tributária pesada sobre vocês. Não, o rei, a autoridade da igreja, deve governar à luz da palavra de Deus e não segundo o que acha que é melhor. Porque toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele não seguiu esses princípios e ele, então, confirmou o racha no reino de Israel. Pois bem, ele ouviu aquela palavra do Semaías, o homem de Deus, e ele, então, obedeceu. E é interessante, se no primeiro momento ele foi desobediente e acabou entrando em ruína, a partir de agora ele vai obedecer a Deus e vai prosperar e vai ser engrandecido. Diz aí, versículo 17, assim, eu estou pulando, eu vou explicar porque o reino dele se fortaleceu. Não houve a divisão? Por que o reino dele se fortaleceu se houve a divisão? O 17 diz assim: assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E o versículo 1 do capítulo 12, leamos aí, vamos ler o 12? Tendo Roboão confirmado o seu reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Então, ele não só ouviu o profeta, mas ele começou a agir conforme Davi e Salomão, naquele momento que Davi e Salomão obedeceram a Deus. Quer dizer, enquanto ele seguiu o caminho de Salomão e de Davi, que obedeceram a Deus, e como diz o versículo 1 do 12, ele deixou a lei do Senhor. Então, durante 3 anos, ele andou de acordo com a vontade de Deus. E porque ele andou de acordo com a vontade de Deus, inclusive ouvindo o profeta Semaías, ele então foi fortalecido. Eis o segredo de ser uma pessoa forte no Senhor, ter uma vida fortificada. É quando nós nos submetemos à vontade do Senhor. Andar na vontade do Senhor, na vontade de Deus, conforme as crenças reveladas na palavra de Deus. Como é que a gente anda conforme a lei do Senhor? Crendo em tudo aquilo que Deus determinou na sua palavra. É uma maneira da gente andar, porque está escrito: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então, vejam, eu ando com Deus, eu ando na lei de Deus, quando eu creio de acordo com a palavra de Deus. Não só eu creio conforme o que é revelado, mas eu também vivo conforme o que é revelado na palavra de Deus. Diz o evangelista João: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu creio de acordo com a palavra
isso agrada ao Senhor, e eu vivo de acordo com a palavra, isso agrada ao Senhor. Então Deus vai me fortalecer, Deus vai me dar força para vencer as minhas batalhas. Então, Deus, nós sabemos pelo Velho Testamento e pelo Novo, que Ele promete abençoar o obediente. Deus está pronto para abençoar uma pessoa que se submete à sua vontade. Está escrito: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, ele vai se fortalecer porque ele se submete à lei do Senhor, ele anda na lei do Senhor. Então, mas tem uma condição: enquanto se obedece a Deus, tem vida fortalecida. Mas assim que a pessoa abandona, vai perder. Nós vimos no versículo 1 que ele vai deixar o caminho do Senhor e vai entrar em ruína. Mas hoje não vamos falar sobre isso. Vamos falar agora do tempo de prosperidade, quando ele andou no caminho do Senhor. Então, a gente precisa entender, não é um andar esporádico. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Eu tenho de ser crente continuamente. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuir. Então, é preciso uma obediência contínua, para ter a promessa de Deus cumprida na nossa vida. Ele então faz isso. Em que áreas foi que ele foi fortalecido por obedecer a Deus? Versículo 5 a 12 fala aí que ele foi fortalecido na área da segurança. Olha aí. Roboão habitou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou cidades em Judá. Fortificou a Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zu, Sucó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron, todas em Judá e Benjamim, cidades fortificadas. Assim as tornou em fortalezas, e pôs nela comandantes e depósitos de víveres, de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade arsenal de paveses e lanças, fortificou-a sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitos. Então, ele edificou muros sobre essas cidades, para dificultar a invasão das cidades, e colocou comandante, colocou exército nessa cidade, e colocou armamento para poder defender de um possível confronto com os inimigos. Ele então fortaleceu o seu reino estava bem equipado de maneira militar para um possível confronto com os seus adversários. Então o reino dele foi fortalecido na área da segurança. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós temos comunhão com Deus, então nós ficamos fortalecidos contra qualquer adversário. Os inimigos não conseguem penetrar, porque Deus é como uma muralha à nossa volta, é o nosso escudo, nossa fortaleza, o socorro presente na hora da angústia. Porque diz a palavra, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isto é, Satanás, a carne e o mundo não conseguirão nos derrubar,
porque Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso protetor. Estamos andando com Ele, e Ele então começa a andar conosco, e nós temos essa vitória sobre os nossos adversários, né? Na comunhão com Deus, somos mais firmes contra as heresias destruidoras. Irmãos, quantos erros doutrinários existem neste mundo? Os falsos profetas estão aí semeando erro e enganando muitas pessoas, mas como diz Efésios, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, os dons foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. O crente não vai ser enganado com essas novidades que estão aí no mercado da fé, porque ele está fortalecido no Senhor. Na comunhão com Deus, somos mais firmes contra a falsa moralidade. Nós estamos vendo aí o novo princípio de comportamento sexual e outros, mas nós que conhecemos ao Senhor não caímos nessas armadilhas do diabo, né? Nós fazemos morrer a nossa natureza terrena, não alimentamos a natureza terrena. Então, Roboão, por obedecer a Deus, foi fortalecido na segurança, e nós seremos também contra nossos adversários. Segundo, nós seremos fortalecidos na área do sustento. Observe, assim, 11, assim as tornou em fortalezas, e pôs nela comandantes e depósitos de víveres, de azeite e de vinho. Por que isso era importante? Porque podia vir um adversário e haver o cerco, e durante o cerco eles tinham comida suficiente para aguentar algum tempo, porque um cerco de 3 anos, o exército de fora disse, não dá para ficar tanto tempo assim. Então ele se protegeu, ele se fortaleceu na área da alimentação, que é muito importante. O que é alimentação para nós é a palavra do Senhor. O alimento do crente é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, quando meditada, produz fortalecimento. Ele tinha comida, quem tem comida come, e quem come fica robusto, fica forte. Assim também é a palavra do Senhor. Não cesses de falar neste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. A palavra nos dá essa força, produz fortalecimento à nossa vida. A palavra de Deus, também ensinada, produz fortalecimento. Não só meditada, mas também ensinada. Foi isso que fez o rei Josafá. Josafá, quando assume o trono, diz a palavra, tornou-se-lhe ousado o coração, em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os fortes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Ensinaram em Judá, e tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá, ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não lhe fizeram guerra contra Josafá. Quer dizer, quando ele empreendeu o ensino das Escrituras ao povo de Judá, Deus causou terror às nações, e as nações ficaram com medo dele. Então, se medita na palavra, se ensina a palavra, se pratica a palavra. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, veja que maravilha, né? Ele pega o alimento para fortalecer o povo internamente, e esse fortalecimento interno é meditação na palavra, é ensino da palavra, é obediência à palavra, que nos dá esse vigor
maravilhoso. No terceiro lugar, o reino dele foi fortalecido na área religiosa. Versículo 13. Também os sacerdotes dos levitas, que haviam em todo Israel, recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os redores de suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém. Então, veja, houve uma saída, um êxodo, né, do pessoal que estava no reino do norte, os sacerdotes, os levitas. Vamos sair daqui. Por que eles saíram de lá? Porque diz o texto, versículo 15, Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes, quer dizer, disse, os levitas não vão mais ministrar aqui, porque Roboão, ele fez deuses, ele fez 2 templos, e escolheu quem ele quis para ser sacerdote. Aí os sacerdotes levitas, os filhos de Arão, disseram, não vamos ficar mais nessa terra não, essa terra está debandando do Senhor, e eles então deixaram as suas terras e foram para Jerusalém. Então, o reino dele foi fortalecido na área religiosa, porque agora ele tinha muitos homens de Deus ali para invocar o nome do Senhor. Além disso, versículo 16, além destes, além dos sacerdotes e levitas, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Então, não só os levitas, mas muita gente do outro lado do reino vieram buscar a Deus e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, o reino dele, então, se tornou forte. E como é que a gente se torna forte na vida religiosa? Orando. Orar mais. Claro que com esses homens todos aqui, se intensificou as orações contra o inimigo e fortalecimento do reino. O povo começou a orar mais, porque diz a palavra do Senhor, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabeis das boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então, meus irmãos, aumenta aqui a vida de oração. A gente é abençoado quando ora mais ao Senhor. Não só a oração, mas a vida de adoração. Versículo 16, além destes, também de todas as tribos de Israel, os de coração, resolveram buscar o Senhor de Israel. Foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor. Houve mais culto, mais adoração, adoração individual, adoração familiar, adoração pública. Como diz uma pessoa cheia do Espírito, não vos embriagueis com vinho, em lugar de solução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aumenta-se a oração, aumenta a adoração, aumenta a comunhão. Porque imagina aqueles irmãos todos unidos ali, né, no templo. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. O reino foi fortalecido. Pela multiplicação da descendência real. O reino foi fortalecido pela multiplicação da descendência real. Vamos ver aqui, 16, 18. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jerimonte, filha de Davi, filho de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Samarias e Zaão. Depois dela tomou Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Atai, Aziza e a Selimonte. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as outras mulheres. Veja aí, a bigamia nunca foi ordem divina.
Mas, inclusive, os reis não podiam multiplicar mulheres. Mas o Velho Testamento consta que houve essa desobediência da multiplicação. E Deus, na sua misericórdia, tolerou isso aí. Mas vejam, todo homem que tem mais de uma mulher não vai gostar de todas. Sempre vai gostar de uma. Ele gostou da segunda. Lembra também de Jacó? Jacó tinha 4 mulheres, mas ele gostava de uma. Então, todos que têm Penina e Ana, ele gostava de Ana, não gostava tanto da outra. Então, ele gosta mais de uma. Mas a questão agora é que ele vai ter filhos. Observe que citou os filhos da primeira esposa e da segunda. E é dito ainda que ele amava, então, versículo 21, mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres, 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Então, vejam, o que é que estava acontecendo aqui? Ele fortalece o reino pela multiplicação da descendência. E, olha, ele vai morrer com... começa a reinar com 41 e vai ficar 17 anos. Ele vai morrer com 58 anos. Ele morre cedo. Então, naqueles dias, as pessoas morriam mais cedo. Então, para garantir a prole dele, para garantir que tivesse um filho reinando, ele fazia muito filho, porque se alguém matasse um, tinha outro para substituir, né? Então, era muito importante ter muitos filhos para dar seguimento ao reino de Davi. E diz o texto sagrado que, além dele ter esses filhos todos, né? Então, 28 homens e 60 filhas, diz que ele tinha xodó para o reino, o filho da mulher amada, nele, o primogênito da amada, que era Abias. E aí diz aí, Robão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe, quer dizer, para substituir ele, príncipe entre seus irmãos, porque eu queria fazer rei. Procedeu prudentemente e distribuiu todos os filhos por todas as terras de Judá. O que é que ele fez? Ele deu um bocado de fazenda e território aos outros filhos, aos 27, né, para que não houvesse briga, e ele, então, colocou Abias como testa lá em Jerusalém. Aqui nós aprendemos algumas coisas importantes. Primeiro, a descendência da semente santa tem diminuído, porque os crentes são influenciados pelo controle da natalidade. Quando a gente olha para o departamento infantil e pergunta, cadê os filhos dos crentes? Enquanto o homem aqui fez 28 filhos e 60 filhas, a escola dominical estava lotada com os filhos dele ali, né, para ensinar. Mas aqui a gente olha para, cadê os filhos dos crentes que vão substituir os pastores, os presbíteros e dar prosseguimento à igreja do Senhor? Não tem acontecido isso, não há uma descendência da semente santa. Lembre que tem os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. E os descendentes da mulher é como as estrelas do céu. Mas quando a gente olha para o departamento infantil, está faltando criança na igreja. O pessoal não está seguindo esse princípio aqui. Por quê? Porque os crentes hoje são influenciados pelo controle da natalidade, ainda que não seja oficial no Brasil, mas isso é inculcado. É dito assim, olha, se preocupe com a sua formação, se preocupe com gozar a vida, aproveitar a vida, e sempre jogando ter filhos lá para o fim da vida, se é possível que vai ter no fim da vida, né? Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos da porta. Então, por que ele tinha muitos filhos? Porque se alguém viesse fazer guerra com ele, ele tinha 28 homens para defender ele. Mas que não tem nenhum, vai defender como? A gente viu aqui, no tratamento, na consulta médica, apareceram muitos velhinhos aqui para ser consultados, e Vicente não atendeu. E não atendeu por quê? Porque não tinha um filho para acompanhar o pai diante de uma visita médica.
Até um diácono da igreja não pôde fazer alguns exames porque não tinha um acompanhante. Sem acompanhante, a pessoa não pode ser recebida, não pode ser tratada. Aí pergunta, cadê seu descendente? Aí eu quero dizer, o meu filho está trabalhando, você só tem um, você devia ter um monte, se tivesse um monte, alguém poderia levar você, né? A ausência, então, é por isso que na Europa, os muçulmanos vão conquistar a Europa. Porque enquanto o europeu tem um filho, ou meio filho, os muçulmanos têm 10. Então, eles vão conquistar a Europa sem precisar guerrear, porque eles fazem muitos filhos, e muitos filhos acabam dominando a nação. Segundo, nós aprendemos aqui que a ausência de consagração de filhos para o ministério da palavra. Observe que ele pega e diz, olha, esse meu filho, Abias, será consagrado para ser rei. Quando a gente olha para a igreja, já tem poucos filhos. E os poucos filhos que tem, o pai está planejando o quê? Não é errado em si. Advogado, juiz, isso, aquilo. Quem é que separa um filho para consagrar para o Senhor? Quem separa um filho, ele vai ser um músico na igreja, ele vai ser um presbítero na igreja, vai ser um diácono na igreja, vai ser um pastor na igreja. Quem é que prepara seu filho para que ele sirva ao Senhor? Abias foi separado. A própria Ana, que não tinha filhos, diz a palavra, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela não tinha nenhum lembro. Mas quando ela pediu um, disse, se o Senhor me der esse um, vai ser todo do Senhor. Ele vai ser um pastor, ele vai ser consagrado ao Senhor para a glória do Senhor. Terceiro ensino que eu vejo aqui em Roboão é que os pais devem, em vida, fazer a partilha dos bens para amenizar conflito entre os irmãos. Reparem, viram o que o texto diz? Versículo 23. Procedeu prudentemente, distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes viveres em abundância e lhe procurou muitas mulheres. Só deixou no centro aquele que queria para governar. Pais que têm bens, façam isso. Se vocês lerem a palavra lembrarem da palavra do Senhor, alguém se aproximou de Jesus e disse assim, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Quer dizer, esse drama de herança já é velho. Os pais não deixam tudo anotado, escrito, o testamento que a gente vê, deixa o bendito testamento tudo lá escrito, para que o filho amanhã não passe a perna no outro, amanhã não haja briga entre filhos, né? Ele fez isso, ele disse, olha, eu vou separar meus filhos, vou dar a cada um uma parte do reino ali, mas quem vai governar é esse aqui. Então, meus irmãos, nós concluímos a mensagem de hoje dizendo o seguinte, o reino foi fortalecido através da força militar. Ele tentou conquistar o reino pela força militar, não deu certo. Mas quando ele obedece a Deus, ele foi fortalecido, porque ele andou no caminho do Senhor. E quem anda no caminho do Senhor é forte contra qualquer adversário. Quem anda no caminho do Senhor, medita nessa palavra e se fortalece. Quem anda no caminho do Senhor, ora mais, adora mais, né? Tem comunhão mais. Quem anda no caminho do Senhor vai ter uma descendência multiplicada, tendo muitos filhos para encher a igreja, para adorar o Senhor da beleza da sua santidade. Que Deus nos abençoe.